Justo e imparcial é o título da mensagem dessa noite. Hoje eu vou falar sobre a imparcialidade de Deus. Muitas das vezes nós achamos que Deus é parcial para com as nossas teses, para com a nossa maneira de agir, que nós pensamos que o nosso ponto de vista é o ponto de vista de Deus. Não. Tá bom? A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre as filhas de Zelofeade. Uma mensagem maravilhosa, que como falou o meu coração, vai falar o seu também. Amém? Vamos ler lá em Números, capítulo 27, do versículo 1 ao 7. Amém? E chegaram as filhas de Zelofeade, e esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregavam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Ou seja, ele não teve filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas diante do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, ou seja, e falou Deus, respondeu Deus a Moisés em questão às filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Que coisa linda! Ou seja, Deus, ele mudou uma questão aqui radical, e nós vamos saber do que se trata no decorrer dessa mensagem. Essas 5 mulheres, filhas de Zelofeade, desafiaram uma das leis muito importantes em Israel. Enfim, vou falar nessa noite dessas 5 guerreiras: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Ou seja, essas são as filhas de Zelofeade. Ou seja, Zelofeade não teve filho homem, destacando que naquele tempo existia um cenário em que as mulheres não tinham permissão de possuir terras. Ou seja, as mulheres não poderiam possuir terras naquela época. As mulheres eram tratadas como propriedade do pai e, depois de casadas, propriedade do marido. Então, assim era a questão das mulheres naquela época. E Zelofeade, o pai dessas meninas, ao passar do tempo, morreu no deserto, como foi dito. Ou seja, ele não tinha filho homem. E por conta disso, as filhas de Zelofeade perceberam que o nome do pai seria excluído na hora da entrega das terras por não ter um herdeiro homem. Ou seja, ali aquelas mulheres se vestiram de coragem para tomar essa decisão de comparecer diante de Moisés. Pois, no capítulo 26 de Números, anterior a este que lemos, Deus manda que cada chefe de família, Deus manda, ou seja, é uma lei que veio do próprio Deus. Deus manda
que cada chefe de família masculino recebesse um lote. Então, com muita coragem e ousadia, aquelas mulheres fizeram algo que nunca se havia visto antes. Ou seja, elas fizeram algo, teve a coragem de fazer algo que nunca se havia acontecido antes. Que mulheres corajosas, não é verdade? Ou seja, elas foram até Moisés e pediram o direito de herdar a terra do pai Zelofeade, a propriedade do pai. Que coragem! O que essa coragem nos ensina? Muitas das vezes, o mundo machista de hoje quer calar as mulheres, quer impor sobre as mulheres seus próprios conceitos e querem fazer dos conceitos um versículo, um capítulo da Bíblia. E aqui nós vimos que Deus, no capítulo 26 de Números, ele colocou uma lei, que somente os filhos homens herdariam a herança dos pais. Conclusão, Zelofeade só tinha filhas mulheres. Então nós percebemos uma coisa, que Deus ele é justo. Deus ele não compactua com a sua injustiça. Não pensa você que o seu ato de injustiça contra alguém, Deus compactua com isso. Jamais. Ou seja, então Moisés levou a questão delas a Deus, como vimos em Números 27, 5. E no versículo 6, Deus disse a Moisés que o pedido delas era justo e que elas deveriam sim receber a herança do Pai. Então, na verdade, Deus ele não se limita em conceitos humanos, em opiniões humanas. Mas, pastora, então Deus mudou a sua palavra, porque em Números 26 ele mesmo decretou que a herança só poderia ser atribuída aos filhos homens. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não seria injusto com essas mulheres. Ele não seria injusto com as filhas de Zelofeade. Então aprenda uma coisa. Deus ele não compactua com atos de injustiça. Entendeu? Não pense você que Deus ele vai ser parcial a seus atos de injustiça. Jamais. Aqui, Deus, ele achou justo a questão das mulheres, a questão das filhas de Zelofeade. Porque a Bíblia nos mostrando aqui o seguinte, o quanto Deus é justo e imparcial. Ele é imparcial e ele mostra isso do início ao fim da Bíblia, né? Até a própria atitude de Jesus, né? Quando chegaram diante dele com a mulher adúltera, né? Pega no ato de adultério, e ali a lei de Moisés também determinava que ela teria que ser o que? Apedrejada até a morte. Ou seja, Deus ele não compactua com a injustiça. E o que Deus falou com Jesus ali naquele momento? Olha, fala com esse povo aí, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Quem é você para se achar tão justo, para realmente sentenciar uma pessoa? Quem é você para achar que você tem o direito de imputar sentenças contra alguém? Jamais, não é? Contrariando mentes machistas que gostam de definir Deus. Ou seja, tem mentes machistas que adoram definir a Deus. Adora definir a opinião de Deus. Mas a Bíblia diz. Mas toda causa é uma causa. Toda situação Deus age de uma forma. Eu só te garanto uma coisa. Deus, ele não compactua com a injustiça. Deus odeia a injustiça. Aprenda isso. Não precisa você pensar que a sua mente, quando é contra alguém, quando maquina um ato de injustiça contra alguém, não pensa você que Deus está compactuando com isso. Tem muitos que ainda falam que as mulheres não podem ser favorecidas.
Quantas mentes machistas pensam que as mulheres não podem ser favorecidas em nada? Ei, Deus ele tem um amor especial às mulheres. Deus não se limita ao nosso ponto de vista. Aprenda isso. Deus ele não se limita ao nosso ponto de vista. Seu ponto de vista não significa que é o ponto de vista de Deus. Não tente definir a Deus ao limitá-lo. Não tente. As mulheres são amadas e foram criadas com capacitações surpreendentes. Deus, ele é justo e imparcial. Eu fecho essa palavra repetindo isso. Deus, ele é justo e imparcial. E Deus odeia a injustiça. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas essa noite.